Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês um assunto que traz muita confusão entre os alunos. Em geral, na hora de fazer uma prova ou até mesmo na hora de estar lendo um texto, a gente se confunde muito sobre forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Gostaria de tratar desse tema porque, como eles são muito parecidos, por muitas das vezes traz uma confusão quando a gente está lendo ou fazendo alguma atividade ou até mesmo uma prova. Hoje eu quero começar então falando primeiro sobre a forma de governo, que pode ser uma monarquia e uma república. O que vem a ser a monarquia? Vocês estão carecas de saber, né? Tipo de governo, de quem governa, um rei ou uma rainha. Mas existem vários tipos de monarquia. Existe parlamentarista, e eu vou me situar somente nessa no momento, que é o exemplo que a gente mais se encontra na mídia, que é o caso da Inglaterra. Lá nós temos uma rainha que pratica várias ações sociais, representa o seu país diplomaticamente, é respeitada e cortejada pelos seus súditos, mas o parlamento é que escolhe quem vai ser o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro é que tem os poderes de atuar politicamente. Depois a gente tem a República, que é o caso do Brasil. E a República é uma outra forma de governo. Então não se esqueça, quando se refere à forma de governo, você está falando, em geral, de monarquia e república. E existe o sistema de governo. O sistema de governo é diferente da forma. O sistema de governo é o poder político organizado e exercido. Então você tem um parlamentarismo de governo, que é uma cooperação entre os poderes, e você tem o presidencialismo. Então eu vou repetir. Nós temos a forma, monarquia e república, e nós temos o sistema de governo, que é como o poder é organizado, é como o poder é exercido, que é o parlamentarismo, que é governado pela cooperação entre os poderes, e nós temos o presidencialismo, onde o chefe do poder é o presidente, que é chefe do executivo, e ele é eleito ou não. Em determinada circunstância, ele pode ter também uma monarquia presidencialista, em que quem elege é o parlamento. Então, quando se fala de sistema de governo presidencialista e parlamentarista, cujo presidente no presidencialismo é o chefe do executivo. E regime de governo, do que se trata? Regime de governo estabelece a relação entre governantes e governados. É a forma como o governo comporta-se no poder. É a maneira como esse governo se organiza no poder. Então a gente tem o democrático, a democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. Na democracia, a gente sabe que existe uma participação atuante da população. Ela pode participar através de plebiscito, de referendo, ela pode participar ativamente através de movimentos sociais. Na democracia, você tem direito ao voto, você pode escolher o seu representante. É claro que existe outros modelos de democracia. Por exemplo, se a gente for pensar na Grécia, existia a democracia direta e participativa. Então os gregos iam até a ágora, a praça, e ali eles participavam. Mas na Grécia Antiga era excludente essa democracia. As mulheres, os estrangeiros, os escravos ficavam de fora desse processo direto e participativo. Existe a democracia em que você elege um representante e ele então te representa ali no poder. E muitas das vezes a gente nem vai atrás daquele deputado ou senador que nós escolhemos através do voto para saber como ele está nos representando. E existe também a democracia semi-direta, que é essa que existe aqui no Brasil.
que é você eleger os seus representantes políticos, e uma vez que você elege, tem a participação popular. Aí, voltando no que eu já falei, como que a população participa do governo? Através da consulta de plebiscitos, referendos e através de participação ativa, movimentos populares. E nós temos o governo autoritário. E pode ocorrer de você pensar, mas autoritário, totalitário, tem diferença? Tem diferença. No poder autoritário, você tem uma participação controlada da população, tem um certo controle, é mais vago essa participação. O Estado controla, o governo controla essa participação da população. Já no totalitarismo, o grupo político que está no poder se apropria do Estado, impõe as suas regras, não admite a participação da população. E aí nós temos grupos extremistas, nesse caso, que no passado foi representado pelo nazismo, pelo fascismo, que foram grupos totalitários, e até mesmo aqui no Brasil, a ditadura. A gente sabe que no nosso país, os grupos que estavam ali no poder, através de um golpe, eles estabeleceram uma ditadura, e essa ditadura não permitia a participação do povo, nem dos seus representantes ali, na medida que essa ditadura foi ganhando força. Então, recapitulando, esse assunto ele tem que ficar claro na sua cabeça. A forma de governo, o sistema de governo e o regime. Então, existem 3 maneiras: forma, sistema e regime. Quando eu falo de forma, eu estou falando de monarquia e república. Quando eu falo de sistema, eu estou falando de parlamentarismo, que é o poder organizado, é o poder exercido, é um governo de cooperação, o parlamentarismo. E eu estou falando do presidencialismo também. E eu não posso esquecer do regime. Esse regime, ele pode ser democrático, onde a população tem direito a participar por meio do voto ou até mesmo manifestações de plebiscitos. Existe também o modelo de representação entre governantes e governados no regime, que é justamente o autoritário e o totalitário, onde fica suspenso todos os direitos do cidadão. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês coloquem nos comentários. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para dar uma força para o canal crescer. Eu sei que o tema foi muito raso, você pode aprofundar isso através da leitura ou até mesmo fazendo perguntas, que eu posso vir aqui fazer um vídeo só sobre as suas dúvidas. Mas de maneira geral, se isso ficar claro para você, tá ótimo, para você entender a diferença que existe entre forma, sistema e regime de governo. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Tchau, pessoal!